Hoje vamos conversar sobre as conchas marinhas, sobre o simbolismo e representações arquetípicas associadas a esses animais. Bem, existem inúmeros animais que são capazes de fabricar essa estrutura que chamamos de concha. Dentre eles, existem moluscos terrestres, como por exemplo o caracol. Existem outros moluscos marinhos, como por exemplo a lula, que tem uma espécie de concha interna, o Nautilus, que tem uma concha belíssima. Mas, para esse vídeo aqui, eu vou falar sobre duas subdivisões desses moluscos, que são a chave para a gente entender o simbolismo da concha em si nas sociedades humanas. Eu vou falar sobre as conchas bivalves e vou falar sobre as conchas gastrópodes. Então, as conchas bivalves são bem diferentes das gastrópodes, como vocês podem ver. Existem cerca de 15 mil espécies de conchas bivalves, são muitas mesmo. E como o próprio nome diz, bi, porque elas têm duas valvas, bivalves, certo? Eu estou segurando aqui na mão é uma vieira. A vieira, ela é tida como uma representação arquetípica de concha por si só, porque é a representação de concha bivalve que a gente mais vê ao longo do tempo e em inúmeras culturas. A vieira também é muito interessante porque a grande maioria das conchas bivalves habita o solo dos mares, né? Próximos à areia, ou algumas delas, como os mexilhões, gostam de se fixar em alguns lugares, como pedras, por exemplo. Mas as vieiras são diferentes. As vieiras nadam. Elas abrem essa partezinha aqui, fazem uma propulsão e vão nadando. Elas, inclusive, migram. Então, as vieiras são muito interessantes mesmo. Bem, as conchas gastrópodes, elas estão no mundo em um número muitíssimo maior, de 65 mil a 85 mil espécies de conchas gastrópodes. E nós temos diversos tipos de conchas gastrópodes, ou de caramujos, como a gente pode também chamar. E para começar a falar sobre o simbolismo associado às conchas, em inúmeras culturas, nós vamos começar pelos sambaquis. Sambaquis são sítios arqueológicos que existem ao redor do globo, não somente no Brasil, que são construídos basicamente com matéria-prima de conchas, né? De animais que já haviam então morrido ou que possivelmente teriam sido consumidos por essas populações. Então, um sambaqui, em tupi, significa tamba, né? Ou samba significa molusco e ki significa monte. Então, monte de molusco, ou seja, é uma estrutura construída propositalmente pelos humanos que habitavam, por exemplo, o litoral brasileiro, em uma forma mais ou menos piramidal, na qual, com esse material construtivo de concha e também outros sedimentos, mas principalmente conchas, eles iam construindo esse monte e colocando ali os enterramentos dessa sociedade. Então, era um grande monte de sepulturas, de sepultamentos, e existem inúmeros sambaquis, não só no mundo, mas aqui no Brasil eles são muito comuns. O sambaqui mais antigo que nós temos, provavelmente está em Niterói, na cidade de Niterói, e data de 8 mil anos. É o sambaqui da Lagoa de Itaipu, mas também há sambaquis por todo o Sudeste, há sambaquis no Nordeste brasileiro, então são estruturas que geralmente estão próximas ao mar. Bem, é uma coisa muito interessante que a concha, que é uma parte de um animal que já não existe mais, tenha sido escolhida por essas populações para fazer estes monumentos em forma de sepulturas, de grandes sepulturas. Porque, de fato, quando nós pegamos uma concha nas mãos, nós estamos pegando o passado de um animal, os restos de um animal que se foi. Então, o primeiro simbolismo associado às conchas, tanto às bivalves quanto às gastrópodes, é o simbolismo da morte e da ressurreição. Pois as conchas, elas são tanto as casas dos moluscos vivos, como o que resta deles quando eles se vão. Então, ao depositar essa grande quantidade de conchas nesse sambaqui, é possível que houvesse uma associação simbólica desses povos em relação à concha, a considerando um símbolo da morte e também da vida.
ou seja, possivelmente um símbolo do renascimento em outro lugar, em outra esfera. Essa representação arquetípica da concha, ela vai ocorrer também em outras culturas, como a gente vai ver mais para frente. Falando agora somente sobre as conchas gastrópodes, existe um hábito que nós vemos até hoje, que é o que algumas pessoas têm de colocar essa concha nos ouvidos para ouvir o barulho do mar. Na verdade, o que acontece é que ela tem uma forma espiralada aqui dentro que funciona como uma caixa de reverberação. O que, em outras palavras, quer dizer que ela está pegando todos os sons do ambiente e reverberando aqui, como se fosse uma caixa de som. Então, a gente não está ouvindo o som do mar quando a gente faz isso. A gente está ouvindo os sons do ambiente, a não ser que você esteja no próprio mar. Mas essa ideia dessa concha funcionar como uma caixa de som, como um instrumento sonoro, ela está presente em inúmeras culturas ao redor do globo. Porque, além dela funcionar como uma caixa de som, se a gente cortar essa pontinha e soprar, ela funciona como um trompete. Uma concha datada de 18 mil anos, utilizada como instrumento musical, foi encontrada na caverna de Marsula, nos Pirineus franceses, demonstrando o longo uso pela humanidade de instrumentos feitos de concha. Na Índia, por exemplo, nós temos uma concha chamada shankha, que é tanto utilizado como instrumento musical, como símbolo para a divindade Vishnu. É considerado que o som que sai da shankha sagrada é o mesmo som do Om, ou seja, o som da criação, o som que Brahma fez quando criou todo o universo. A divindade Vishnu pertence à trindade Brahma, Shiva e Vishnu, que é a trindade sagrada do hinduísmo, que mantém tudo que existe, que destrói tudo que existe e que refaz tudo que existe. Shankha é utilizado em inúmeros rituais na Índia. Existe, inclusive, um comércio muito grande das pessoas que buscam a Shankha para colocar junto aos seus altares, para fazer instrumentos musicais. Então, hoje, na Índia, existem leis para proteger essa concha, para que ela seja coletada somente quando é possível, para que ela não entre em risco de extinção. Mas, mesmo assim, as pessoas continuam utilizando. A shankha também é um símbolo, claro, né? Como todas as conchas, elas acabam sendo um símbolo do próprio mar, um símbolo das águas. E no hinduísmo acredita-se que banhar-se nas águas do Ganges, do rio Ganges, seria banhar-se em águas sagradas. E então acredita-se que qualquer água que você coloque dentro da shankha sagrada e se banhe com ela seria o equivalente a estar se banhando com a água do Ganges. É também colocado leite dentro da shankha e assim banhadas imagens de Lakshmi, da deusa da fortuna, da riqueza, da prosperidade, como se todo esse bem viesse também da shankha. Inclusive, a deusa Lakshmi é, em alguns mitos, considerada irmã de Shankha, que seria uma própria divindade, então, essa concha, e ambas teriam nascido no mar. A shankha também era utilizado como instrumento musical que era tocado antes das batalhas, o que é comum não somente na Índia, mas também em outras partes do mundo, porque o som das conchas pode ser muito forte, então é ouvido a grandes distâncias. Se a gente sopra ela forte, realmente é um som impressionante. E no épico Bhagavad Gita, que é uma importante obra do hinduísmo, o deus Krishna, ele é por vezes retratado segurando a shankha, né, segurando esse instrumento musical e tocando esse instrumento musical para anunciar o início da guerra, na qual Arjuna vai participar. E essa guerra, na verdade, seria um simbolismo sobre o que nós devemos guerrear dentro de nós. Então, para que a gente atinja a iluminação, a gente precisa guerrear com vários comportamentos que são nocivos e que estão dentro de nós. E o Bhagavad Gita, ele vai mostrar justamente isso. E é bastante simbólico, então, que se toque essa concha para que ela, com toda a sua capacidade de trazer a força de Vishnu, a força da criação, tudo que é auspicioso, para que isso guie, então, Arjuna nessa batalha, que é uma batalha espiritual, na verdade. No budismo, conchas de estrombo são consideradas um dos 8 símbolos auspiciosos, chamados Ashtamangala.
Então, essa concha estrombo, que é utilizada como instrumento musical, no caso desse símbolo, diz que o som que sai desta concha é um som sagrado, é um som dos discípulos de Buda sendo acordados para a iluminação, para a verdade de Buda. Então, nós vemos que esse som que sai da concha, ele é utilizado não somente porque ele é um som potente, mas porque acredita-se que a concha, que era aquela que guardava a própria vida, ela vai então reverberar vida toda vez que é tocada. Nós podemos pensar dessa maneira, porque essa é uma ideia que está por trás de muitos desses comportamentos simbólicos em várias religiões diferentes. Instrumentos feitos de concha do mar também aparecem na Grécia. Por exemplo, é dito que Tritão, que é filho de Poseidon, o deus do mar, tocava esse poderoso instrumento feito de uma concha gastrópode para acalmar as águas do mar. Aqui nas Américas, as conchas também foram utilizadas pelas populações locais para compor instrumentos musicais e também como importantes receptáculos de um simbolismo muito bonito. No Peru, desde culturas muito antigas, como por exemplo o chavim de Huantar, até as culturas Moche e mesmo a cultura Inca, nós vemos o que eles chamam de putoto ou pututo, que é um instrumento musical feito com uma concha estrombo enorme, que é tocado de forma ritual e que também representa o poder do vento, ou seja, o vento que passa por dentro dessa concha representa a respiração do universo, representa a respiração humana e também o som que vai curar, que vai restabelecer a harmonia. Essa crença é também vista em sociedades da Mesoamérica, justamente porque a concha ela representa uma espiral, como a gente pode ver, ela é uma forma espiralada. E as espirais eram utilizadas pelas sociedades ameríndias como um símbolo de um centro criador e do nascimento das coisas que saíam desse centro criador, ou seja, de todas as coisas. Se a gente for observar uma plantinha nascendo, a gente vai ver que ela nasce em uma pequena espiralzinha, grande parte delas. Se a gente for observar uma tempestade, a gente vai observar que ela se forma como uma espiral. A própria concha estrombo, uma espiral. Então, eles viam nessa espiral uma forma de potência criadora, um centro da onde saíam as coisas que iam acontecendo, que iam crescendo. Então, as conchas estrombo, elas não são ligadas somente à água na mentalidade ameríndia como um todo. Elas são ligadas a essa força criadora, elas são ligadas ao vento que sai de nós mesmos e que representa o nosso ar, a nossa expressão no mundo. E também nós vemos em inúmeros enterramentos a presença das conchas, porque, como eu falei, elas são aquelas que vão guardar a vida e que também lembram que a vida passou, então são símbolos dessa transformação, símbolos do nascimento. Mas o interessante é que nesses enterramentos, em muitos enterramentos da Mesoamérica, nós não vemos somente conchas gastrópodes como essa, mas também conchas bivalves, principalmente as conchas espôndilos, que são essas daqui. Então, é comum ver nos enterramentos da Mesoamérica, de várias culturas da Mesoamérica, uma concha espôndilos e uma concha do gênero Strombus, que é uma concha gastrópode parecida com essa aqui, não é essa aqui, representando o princípio feminino, como se essa concha aqui representasse, então, a anatomia feminina, e a concha estrombo representasse a anatomia masculina. Então, juntas, elas iriam promover um renascimento dessa alma em um outro mundo, em uma outra dimensão. Estas conchas, elas são símbolos do feminino, não somente nas culturas ameríndias, mas também em inúmeras outras culturas. Por exemplo, na Grécia, novamente, nós temos os búzios, principalmente os do gênero Ciprea, ou seja, aqueles que nascem na ilha de Chipre, que é onde nasceu a deusa Afrodite, segundo o mito, são relacionados a essa deusa. E foram encontrados, então, diversos búzios em contextos ritualísticos e em templos, como adoração,
como uma forma de oferenda a Afrodite. E também as mulheres costumavam usar esses búzios como amuletos para que Afrodite lhes desse algum tipo de bênção, como, por exemplo, um bom nascimento, um bom parto ou uma proteção no amor. Apesar dos búzios serem as conchas escolhidas pelos gregos para representar a Afrodite, com o passar do tempo, na Renascença, alguns pintores passaram a representar a Afrodite não com búzios, mas com a vieira. Então nós vemos, por exemplo, na pintura de Botticelli, o Nascimento de Vênus, Vênus nascendo de uma concha, sendo trazida por uma concha, né? Seu veículo é uma concha. Então essa concha é a vieira, e a vieira então funciona como um útero que está trazendo a deusa do amor, esta que nasceu das espumas do mar, como conta o mito. Há também outra espécie de concha, a Murex pecten, que é chamada de pente de Vênus. Ela tem esse formato, então, todo espinhudo, que na verdade são estruturas que a concha utiliza para se defender de predadores, né? Mas que foi visto então como um pente dessa divindade. Sendo as conchas bivalves um símbolo do feminino e associada a diversas deusas, como por exemplo Afrodite, ela também foi associada mais tarde à Virgem Maria. Como é comum, o cristianismo sempre pega aspectos de divindades pagãs, que ele considera pagãs, e transporta isso para a divindade que ele considera cristãs. Então, Maria, que foi associada a Stella Maris, por exemplo, a estrela do mar, foi também associada à concha de Afrodite e de outras deusas como símbolo do feminino. Porém, os católicos, né, antigos associaram a concha à divina concepção, símbolos de algo imaculado, símbolos de uma alma que estaria livre do pecado. Então associaram tanto a Virgem Maria como também a questão do batismo, né? De você pegar as águas na pia batismal e jogar sobre a cabeça de quem você está batizando. Além disso, a Igreja Católica também utilizou a imagem da vieira em si para ser um símbolo do caminho de Santiago de Compostela. Existem várias explicações do porquê essa concha foi utilizada como símbolo do caminho. Uma delas é que ela é ligada à Virgem Maria, que eu contei para vocês, então seria um símbolo do feminino sagrado, que esses peregrinos colocavam em suas vestes para se proteger. Outras dizem que os peregrinos, ao passarem pelas praias da Galícia, coletavam essas conchas, porque achavam bonito e colocavam em suas roupas, e isso acabou sendo uma identificação deles como peregrinos. Outros dizem que é porque eles usavam muito essas conchas como instrumento para comer, se alimentar, beber água, né? Outros dizem que existem lendas de que o corpo, né, de Santiago de Compostela estaria em um barco e um homem que estava indo para um casamento viu que as pessoas que estavam trazendo esse corpo nesse barco estavam em perigo e se jogou no mar com seu cavalo, e aí teria acontecido um milagre, né? Porque então Santiago teria tirado ele e seu cavalo do mar, e quando eles saíram do mar eles estavam totalmente cobertos por vieiras. Mas de qualquer forma, a vieira se tornou então símbolo desse caminho e símbolo do peregrino na Idade Média, né? Porque ela foi tão ligada a esses peregrinos, né? Que ela foi realmente um símbolo para aquele que peregrinava em um caminho santo, não somente por Santiago de Compostela. Isso porque ela tem várias linhas que saem de um ponto só e que representam então esses vários caminhos sagrados. Ela também foi símbolo então das cruzadas, aparece como símbolo ligado aos cavaleiros templários, e também ela aparece como vários símbolos da heráldica, que são símbolos então que representam localidades como reinados, feudos, famílias, justamente por ela ter essa forte identificação com o caminho sagrado, o caminho do peregrino, e também com a Virgem Maria. A vieira é um dos símbolos que mais aparecem na heráldica, principalmente na Idade Média. Falando agora sobre os búzios, esse nome em português, búzio, vem da mesma origem da palavra buzina, porque ele era utilizado, mais uma vez, como instrumento de sopro, né? Existem búzios que são grandes,
era feito um pequeno orifício neles, instrumentos de sopro que eram usados por jangadeiros para avisar que eles estavam chegando do mar, por exemplo. Os búzios, como eu já disse, eles eram utilizados como símbolo de Afrodite, né, na Grécia Antiga, e durante as épocas da Grécia e da Roma Antiga, eles continuaram sendo utilizados como amuletos, amuletos contra a esterilidade, e também como amuletos contra inveja. Isso porque, além de representar a deusa, eles também têm uma aparência que parece um olho, uma abertura de um olho. Então, ele era utilizado mais ou menos como é utilizado hoje o olho grego, para espantar a inveja. Também nós vemos búzios como objetos muito importantes para as sociedades da África. Mesmo no Antigo Egito, no Egito Neolítico, são encontrados búzios em enterramentos, possivelmente com essa ideia de proteção e talvez de fertilidade, de renascimento num outro mundo. Os búzios foram utilizados como moedas por diversas sociedades africanas antigas. Sociedades, por exemplo, que habitavam as bordas do Saara, utilizavam búzios para trocar por comida, por frutos, por tâmaras, por figos. E também as sociedades de Yorubá, que são as sociedades que vão trazer essa cultura dos orixás aqui no Brasil, utilizavam muito os búzios como moeda. Inclusive para fazer trocas com escravos, né? Porque a escravidão, infelizmente, existia já em terras africanas antes de ser praticada pelos colonizadores, mas existem registros de que alguns colonizadores portugueses trocavam búzios por escravos, justamente porque eles eram uma moeda importante para essas sociedades. As religiões de matriz africana que nós temos aqui no Brasil, como por exemplo o candomblé, utilizam-se do jogo de búzios, que é um jogo sagrado, regido pelo Ifá. Então, o búzio, ele tem essa questão de ser muito ligado à prosperidade, à materialização de riquezas, o que é algo muito ligado ao feminino, porque o feminino é aquele que dá a luz, que dá a prosperidade também, que traz a vida. Então, esse tipo de concha, ele não é uma concha bivalve, né, como a gente está acostumada a ver como representação do feminino, mas por ter essa abertura e também se parecer com a anatomia do corpo feminino, muito mais do que as outras conchas gastrópodes, os búzios eles acabam representando essa ligação com o feminino. E claro, assim como Afrodite, como a própria Virgem Maria, e alguns dizem que também, como Ísis, de alguma forma, há o orixá Iemanjá, né, que é a rainha do mar, a sereia do mar. Ela é logicamente ligada às conchas e principalmente aos búzios, porque esses são muito importantes para a cultura iorubá. Então, nós vamos ver adornos de conchas representando essa divindade, esse orixá, muito comumente aqui no Brasil, e também representando as roupas que pessoas que seguem essa religião e que são devotas de Iemanjá vão também procurar decorar as suas vestes com conchas, que são esse símbolo da divindade feminina. E por fim, eu gostaria de falar sobre a proporção áurea. Em 1175, nascia em Pisa aquele que ficou conhecido como matemático Fibonacci. Fibonacci dizia que havia uma proporção áurea no mundo, uma sequência de números que ficou sendo conhecida como sequência de Fibonacci, que expressaria uma geometria sagrada para a criação de tudo que há no mundo. E uma dessas expressões é justamente a espiral. Como eu disse, os povos ameríndios já haviam percebido também essa questão. A espiral que nasce nas conchas, que vai formando as conchas, ela teria, segundo Fibonacci, uma proporção perfeita, que é chamada de proporção áurea. Essa proporção é vista também em furacões, no nascimento de algumas plantas, como eu disse para vocês, no embrião humano. Bem, espero que vocês tenham gostado desses animais tão incríveis, né, que nos trazem, então, mensagens de fertilidade, de união do masculino e do feminino, de renascimento, de morte, e aqueles que guardam, então,
princípio criador do mundo, né? O som do Om, de tudo que criou o mundo, vem de uma espiral, como diziam os hindus. Até semana que vem com um novo animal.